E aí, com o passar do tempo, se confirmou a notícia de que ele não gostou de saber que o César jogaria contra o Paraná e ele teria se recusado a viajar para Curitiba. O Flamengo voltou hoje, os jogadores estão de folga. Amanhã, 3h30 da tarde, volta a treinar o Flamengo no Ninho do Urubu e fica para amanhã a decisão. Uma coisa já está certa, o departamento jurídico do Flamengo já foi acionado e há um consenso dentro do clube. Todas as partes, comissão técnica, diretoria, jogadores que ficaram chateados. O Diego Alves precisa pedir desculpas a todos ali, companheiros de trabalho, a todos do clube, porque se não fizer isso, há uma possibilidade de ele não continuar no Flamengo. Meus amigos, essa é a história, hein, do Diego Alves. O que eu acho mais curioso, eu acho que o Flamengo não tem que dispensar o Diego Alves, tem que resolver o problema. E resolver o problema e colocar o Diego Alves no banco, no lugar dele. Sim. Ele tem que ter respeito pelo César. Sim. O César está há 4 jogos no time não toma gol. Agora, alguém estava falando aqui fora do ar agora há pouco. Aí daqui a um ano vai estar o Flamengo reclamando que não tem goleiro, se o Diego Alves for embora. O Eugênio falou. Não, ele não tem que ir embora. Ele é reserva nesse momento, ele vai ser reserva do Flamengo. Mas tem que resolver o problema. O que eu acho curiosíssimo é porque que o profissionalismo no Brasil começou em 1933. Por que o jogador brasileiro é profissional na Europa e não é aqui? Por exemplo, em 2012, ele era o goleiro reserva do Campeonato Espanhol e titular nas Copas. Liga Europa, Copa do Rei, Liga dos Campeões. O Diego Alves jogava. No Campeonato Espanhol ele jogou 12 e o Guaita jogou 26. Então ele ficou 26 vezes como reserva do Guaita. Por que o Valência é maior do que o Flamengo? O Valência, que está na parte de baixo da tabela na Espanha, é maior do que o Flamengo? Não. O Barcelona hoje, você pode olhar para o cenário mundial e falar assim, o Barcelona hoje, no cenário de hoje, o Barcelona tem mais relevância que o Flamengo. O Valência não. Por que ele topa ser reserva do Valência e não no Flamengo? Por que, Leandro Quesada? Qual é a sua opinião? Eu concordo com esse início de pensamento do PVC. Tem que resolver a situação. Eu não demitiria o Diego Alves. Há uma possibilidade, inclusive, porque ele se negou a cumprir o trabalho dele. Lá não tem no contrato nada que obrigue o Flamengo a escalar o Diego Alves em todos os jogos. Não tem isso no contrato, que eu saiba, não tem, né? Nenhum clube faria isso com nenhum jogador. O que me estranha, porque eu já falei isso na sexta, o problema já aconteceu, mas na sexta você levantou a questão aqui. Devem jogar o Diego goleiro e o Diego meio-campista? E eu disse, o Diego meio-campista, na minha opinião, pelo quesito técnico, deveria ser banco, como aconteceu. E o Diego só perdeu a posição por quê? Porque ele se machucou. Então é natural que ele volte a ocupar a condição de titular assim que estivesse recuperado. Ele estava recuperado. Então, me estranha o fato do Diego Alves ser reserva nesse momento. Ele não estava machucado? Sim. Ele só saiu do gol porque ele estava machucado. Foi contra o Corinthians na semifinal da Copa do Brasil. Eu acho que aí foi um erro do Dorival. Dorival, você é o técnico, você faz o que você quiser, você é um baita. Mas ele foi bem no jogo? Não. Eu acho que não. Contra o Corinthians, não. Enfim. Eu não acho que ele tenha ido mal. Vocês acham, de fato, que o Flamengo resolveu o problema dele com o Diego Alves? Você perguntou, eu estou respondendo. Eu acho que ele não foi mal contra a equipe do Corinthians. Não? Não acho que tenha sido ido no mal. 2-1 do Corinthians? Não. Tem gente que acha que ele falou nos dois. Tem gente... O Danilo Avelar acertou um canudo lá no ângulo e fez o gol. Ele estava cara a cara com o goleiro. Nos 2 gols. Tudo bem, eu não acho que ele tenha falhado. Bom, enfim, essa é a minha opinião. São opiniões. Tudo bem. A propósito, se a gente voltar lá atrás, o César, para mim, seria titular do Flamengo desde lá de trás. De Barranquilha? Aquela partida. Nós falávamos lá atrás, é que as pessoas esquecem. Nós falamos lá atrás. O César é um goleiraço. Eu só estou dizendo que eu acho estranho. Então, o Dorival que chega e fala, olha, tecnicamente, eu não ouvi ninguém do Flamengo falar isso. Ele está saindo porque tecnicamente ele falhou nos 2 gols contra o Corinthians. Não. Aí ok. Não, mas ele aí ok. Agora, perder a titularidade porque estava machucado e agora é recuperado, não pode voltar a ser titular, na minha visão, eu acho totalmente equivocado. Ele está saindo porque quando ele saiu, o time acertou e o César não tomou gol e jogou bem. É por isso. O Diego, o time encaixou. E eu vou confiar no time que está embalado. Perfeito, e isso vale para o Diego meio campo. Vale para o Diego meio campista também. O time ajeitou, de fato, e
E aí ajuda o goleiro a não tomar gol também. Então, tudo então bem. acho que tem que ver os dois lados Mas também, a decisão do técnico, o técnico é pago e é cobrado pelas decisões que ele Perfeito. toma. E eu discordo do técnico. Eu acho que não deveria perder a condição de titular apenas por causa de uma contusão. Ou venha a público e diga, olha, ele está fora porque tecnicamente vive um mau momento. O Dorival falou o seguinte, ele acha que pelo momento da equipe, 4 jogos, 10 gols, não levou nenhum, ele acha injusto mudar a equipe. Então ele considera que o César tem que continuar no gol, mas não disse em nenhum momento. Por exemplo, o que me chegou de informação é que na conversa ele disse para o Diego Alves, Diego, neste jogo contra o Paraná, o César será o goleiro. E que o Diego Alves não aceitou a situação. Quem falou foi o preparador de goleiro. Teve a segunda parte da conversa? Então deixou a missão para a preparação de goleiros. Mas foi essa conversa. Tá, Olha, nesse jogo com o Paraná, quem vai jogar é o César. Em nenhum momento houve assim, você está barrado. Você Isso quer dizer que ele seria titular contra o Palmeiras? Pode ser que sim, pode ser que não. Agora não dá para ser titular. Agora não. Acho que são duas coisas muito separadas aí, né? Uma coisa é a decisão do treinador, da comissão técnica, que seja do preparador de goleiro. Essa é uma decisão que a gente pode discutir aqui. Outra coisa é a reação dele. Exato. Eu acho que essa é indiscutível. Essa ninguém pode Errada, né? aprovar. Isso aí ele pisou na bola muito feio. Se ele realmente, se tudo isso é dessa forma, como está sendo contado, porque pode chegar amanhã alguém e contar uma outra história. Vira público, não era bem assim e tal, para tentar botar panos quentes. Mas se é assim, ele errou feio, porque é falta de respeito não só com o profissional que trabalha com ele diariamente, que é o César. Posso fazer uma parte? Provavelmente é verdade por 2 motivos. Primeiro, o Diego Alves não falou nada. O silêncio, né? Se ele se sentisse injustiçado, não, estão inventando algo sobre mim, falar, vai explicar. Ele poderia falar. E outra coisa, ninguém no Flamengo, seja diretor... Desmentiu a história. Quer dizer, ele realmente não quis viajar, porque assim, eu não vou me sentir bem ficando no banco de reservas, então eu prefiro não ir. Isso é ruim. O Dorival ontem confirmou, praticamente. Ele não falou que ele não quis vir jogar, não, ele não, é um grande goleiro, ele deixou deixou no ar. A questão são os termos, né? Que às vezes mudam e a gente embarca numa história e lá na frente as partes vêm desmentir e aí pode parecer que a gente está embarcando na canoa furada. Mas o que acontece é o seguinte, o desrespeito é com o Dorival, é com o César, é com o Flamengo, é com a torcida do Flamengo. Então isso gera um impacto muito negativo. Então eventuais erros que ele tenha cometido, hoje a rede social é toda contra ele, na medida certa, em função da atitude que ele tomou, que foi absurda, mas aí você já começa a colocar outras situações, é porque ele ganha muito, é porque ele é da panela, é porque ele... Não, peraí, gente, esquece. Errou aqui. Os outros problemas, é porque ele jogou café na torcida, é porque ele fez isso, porque ele fez aquilo. São outros 500. Eu acho, por exemplo, o jogo contra o Corinthians é muito relativo. Se eram bolas defensáveis, não foram frangos. Não foram frangos. Dava para talvez chegar. O que aconteceu no jogo com o Corinthians é que ele jogou machucado. Ele estava machucado e ele se sacrificou para evitar que o Flamengo queimasse uma substituição num jogo em que seria necessário para o Flamengo, no segundo tempo, mudar peças ofensivas. Então, vamos ter... Tava claro, ele amarrou lá a coxa lá com aquela... No primeiro tempo ainda. No primeiro tempo. E ele não estava na plenitude para dar um salto, mas ele foi levando, vamos tentar levar aqui, porque é mais importante para o time no segundo tempo botar um atacante do que trocar o goleiro. Num jogo decisivo de Copa do Brasil. E aí talvez isso tenha respingado em cima da atuação dele. Edmundo, queremos ouvi-lo, Edmundo. Qual é a sua opinião sobre esse tema? Antes, uma curiosidade. Em algum momento na sua carreira, você passou por algo parecido, ter que ficar na reserva? Não, na reserva... acabou entrando em choque com o treinador? Não, na reserva não. Eu passei um momento parecido, foi uma coisa pessoal, e aí o presidente na época do Vasco me tirou a faixa de capitão, e aí eu me recusei a jogar um jogo contra o Palmeiras no Parque Antártica, enfim. Quando você voltou daquela discussão com o Vanderlei, os jogos seguintes ali da final do Campeonato Paulista, você ficou... Não, fiquei só um jogo no banco contra o Guarani. Que foi o que o Edson... Aí tava perdendo 1-0, entrei no segundo tempo e a gente virou. E enfim, você foi pro banco feliz. Fiquei no banco, normal. Tinha um problema, foi pro banco e resolveu quando tinha que dar. Foi um ato de indisciplina da minha parte, e a punição
Não foi tecnicamente. Foi me deixar no banco, Sim, né? E, enfim, eu não era o jogador mais exemplar do Brasil. Claro. Então, assim, eu tive os meus problemas. Eu aqui falo de coração aberto, sem rabo preso com nada, nem com ninguém. Enfim, discordo, acho que foram falhas. Acho que o Flamengo não resolveu o problema que ele tinha no gol quando contratou o Diego Alves. Ele deve ter sido excepcional no Valência. No Flamengo ainda não foi. O César tem sido melhor que ele. Essa é a minha opinião. Goste quem quiser. E o menino é meu amigo, hein? O Diego. O Diego. Circula no ciclo Diego de amizade. Alves? Diego Alves. Legal. Num ciclo de amizade minha. Eu já falei isso pra ele. Cara, as coisas que eu falo lá não são pessoais, são opiniões. Claro. E o goleiro que quer ganhar um salário que ele ganha, tem que fazer mais do que ele faz. É uma opinião importante de todo mundo. Olha aí. E ele cometeu um ato de indisciplina, não acho que seja, e nem acho que caiba a ser mandado embora. Rescisão. A rescisão unilateral não existe. Sabe, ele pode alegar problemas familiares e outras coisas. Mas, de fato, o Flamengo tinha o Muralha e contratou o Diego Alves como uma grande solução. Na minha modesta opinião, não resolveu o problema. Primeiro porque ele se machucou demais. Segundo porque ele falhou demais. E hoje, seja porque o Dorival Júnior chegou, mas hoje o menino transmite mais segurança do que o Diego Alves. Então, o futebol, cara, eu fui indisciplinado, fui metido, vaidoso, o que quer que seja. Eu também não gostaria de ser barrado ou de ficar no banco, sabe? Mas o futebol tem que jogar o melhor. Quem está produzindo. E quem está produzindo é o menino. Inclusive, ó, imagens aí do desembarque do Flamengo hoje no aeroporto de Santos Dumont, no centro do Rio de Janeiro. E o César falou sobre o Diego Alves, inclusive, né? A nossa equipe estava lá fazendo as imagens e o César, que é um goleiro de 25 anos, né, revelado pelo Flamengo, foi campeão da Copinha em 2011, ficou alguns anos ali como reserva do Flamengo, não conseguiu ter uma sequência, foi emprestado para Ponte Preta, para a Ferroviária, estava encostado, ano passado reapareceu naquela partida contra o Júnior Barranquilha, porque o Reinaldo Rueda decidiu tirar o Muralha, ele entrou muito tempo sem jogar e fez uma atuação histórica, e agora, quando ele entra no time, o Flamengo está a 4 jogos sem levar gol, e por isso o Dorival Júnior acha que ele tem que continuar. Ele falou sobre o Diego, podemos chamar? Então, por favor, César, fala aí. Não, com relação a isso, cara, como você perguntou também, eu tenho certeza que a diretoria tá vendo isso, eu não sei exatamente como foi, enfim. Ele não aceitou a reserva. Você acha que é um desrespeito com você, inclusive? Cara, eu não sei, sinceramente, o meu foco é totalmente aqui, eu sou um funcionário do clube, eu estou disposto, o treinador vai tomar a decisão dele, ele me escolheu para jogar, eu fiz o meu melhor e vou continuar fazendo enquanto essa for a decisão dele e vou respeitar, esse é o meu pensamento e sempre vai ser esse. Não falou nada, na verdade eu só vim para o jogo, eu fui relacionado assim como sempre, a relação sai antes do jogo, saiu, eu fui pro jogo, vim pro jogo, joguei e foi isso que aconteceu. Pra mim, fora isso, não tem nada demais. Fica um clima chato, né? Claro. Né? Fica meio desagradável. João, sabe o que é mais louco? É que o César era a 4ª opção no ano passado, foi chamado às pressas para ser inscrito na Copa Sul-Americana. Exatamente. Olha como em menos de um ano, uma reviravolta, gastou-se uma grande quantia para trazer um goleiro considerado top de seleção, que jogou um tempão na Europa, o catador de pênaltis que parou Messi, Cristiano Ronaldo e companhia, e que agora perde a condição de titular para o garoto. Eu não estou discutindo quem é melhor ou quem não é melhor, tá? Eu só estou discutindo a forma como a coisa foi feita. Eu vou repetir, o César, para mim, desde o ano passado já deveria ter assumido a condição de titular da equipe do Flamengo. Estou até com o Edmundo nessa daí. O que eu estou dizendo é que se o cara sai, até por declarações que a gente tem ouvido, porque estava contundido, para mim a lógica diz, quando está recuperado, ele tem que voltar à condição de titular.
O Diego A não ser que tenha o problema técnico e alguns não tenham peito aí do Flamengo de chegar e falar, não, ele está fora, a gente não quer falar que o problema é técnico, ele não está bem nos treinos, Mas ele tem uma diferença. ele está falhando nos jogos, ele falhou clamorosamente, como alguns acham, nos 2 gols da equipe do Corinthians, ajudando diretamente na eliminação do Acho que tem Flamengo. uma diferença aí que E você ok. não falou. Aí, ok. Quando ele se machucou, o técnico era um. Isso. Quando o Dorival Júnior chegou, ele já não, ele estava machucado. Isso aí. Então, para a memória do Dorival Júnior, não é ele como titular. tá jogando com- É o menino que está indo bem. 4 jogos, não tomou nenhum gol e o time se acertou. Acho que é justo que permaneça. E o outro ponto é que o Diego Ribas também saiu por lesão. Também. Ele tem que voltar porque ele saiu por lesão? Não, o time incorporou. O time acertou. Não, é a questão técnica. Agora- É que eu não acho que... É uma opinião minha. Eu não acho que seja técnico o problema do goleiro. Tudo bem. Para mim, do meio-campista é. Agora, É isso. o que eu acho Eu não que é a sou questão- técnico, eu tô dando palpite. Eu sou pago para dar Não, palpite o aqui, que eu acho que, enfim. o que eu acho Só que é isso. fundamental, o que mais me Escala o pega, Flamengo. o que mais me pega é por que somos profissionais quando estamos na Europa e não somos profissionais quando estamos no Brasil. É aquela história. Por que você Porque- joga o papel no chão aqui e quando está em Nova York não joga? Porque no metrô de São Paulo não joga. É. Mas assim, no metrô Pois de é. Paris também não joga. Mas tem gente que faz isso. É. Por que quando vai jogar no Valência, ele pode jogar 12 de 38 no Campeonato Espanhol e o Guaita joga os outros 26, e quando vem jogar no Flamengo, o César não pode jogar um? Essa é uma questão realmente Ou somos polêmica. profissionais em qualquer lugar, Lógico. ou não somos em nenhum. É. Não é futebol amador. O Diego Alves pisou na bola, né? Ele Há uma vacilou, unanimidade claro que sim. nesse Você- aspecto. Agora, né? repito, o Flamengo tem 2 excelentes goleiros. O Flamengo tem que solucionar o problema de uma maneira a manter no elenco os 2 excelentes goleiros. E essa é a questão que você falou que a gente conversava no intervalo. A gente sabe o histórico do Flamengo e outros grandes clubes brasileiros, né? Mas há muito pouca paciência. Sim. Ainda mais quando se trata de goleiro, porque é aquela história, uma falha, um gol, e isso pode ser um gol decisivo. Então é um goleiro que foi contratado a partir de um movimento da própria torcida do Flamengo, lembra? Sim, Que ele estava disponível, a torcida, opa, tá Por causa do precisando de um Muralha, goleiro né? e tal, Por não causa sei o do que, Muralha. contrato. Pediram, fizeram um barulho e ele foi contratado. Aí, de repente, da noite pro dia, não presta mais, porque tomou os gols lá no jogo com o Corinthians. Aí, hoje o César é os quindins de Yaya. Aí começa o ano que vem, não, o César é o goleiro. Acontece, como já aconteceu com o próprio César, em passagens anteriores, de ter algumas atuações irregulares. Aí a torcida vai, não presta mais o César, vai catar alguém. Aconteceu com Muralha. E aí, esse que é o problema. Aí puxa lá um reserva de não E sei se de o onde. César tal. terminar o ano e começar o ano que vem agarrando muito? Como é que vai fazer? Maravilha. Mas se eu te Maravilha. falar- Banco? O que? Maravilha. A questão é o Diego seguinte, Alves, se o Diego é você Alves começar muito saber, bem, ótimo. você conseguir harmonizar. O que eu estou colocando em xeque aqui é esse clamor de parte da torcida e que a gente já vê, inclusive, informações de que o Flamengo acionou departamento Sim, jurídico, porque vai rescindir contrato, porque... Gente, não é hora disso. Vem cá, senta aqui, vamos conversar, o que está acontecendo. Para que você vai abrir mão de um profissional que é um profissional que tem um histórico na carreira, vai punir, pune, multa, vamos conversar. Mas porque abre mão, aí lá na frente vai precisar de alguém e não tem. É. Aí cata lá, não sei quem é o vamos Hugo, tentar que foi ser para a seleção positivos? da Sub-20. Vamos tentar ser positivos? Se é que dá para ser positivo depois do que o Tem goleiro um pouco fez. de equilíbrio E no ele meio tá da errado, turbulência. ele tá errado, ele não pode se negar a viajar. Tá errado. Mas tem algo positivo, eu sempre gosto de enxergar, mesmo nas coisas ruins, a gente tem que enxergar as coisas positivas. Ele tá afim. Porque tem um monte de goleiros, segundo, terceiro goleiros, que os caras só estão preocupados em pegar o salário no final do mês e não querem nenhum tipo de pressão. Ele tá afim. Então, por estar afim, acho que é legal ter uma conversa com o Diego e falar, Diego, você tem que entender que é assim que funciona, você tem que respeitar o seu colega, não é porque você já jogou na seleção, não é porque você jogou na Europa, que você tem cadeira cativa aqui. Fala pro meu Então, filho eu acho que essa conversa, essa conversa é muito legal com o Diego. E aí eu vejo o lado positivo. Ele está afim de jogar. Isso é legal, porque tem um monte de jogador que está em grande clube que não Agora, está nem aí. eu acho que esse movimento de insatisfação com o Diego Alves começou no sábado, com a notícia de que ele se recusou a viajar. E vou trazer aqui um exemplo do Expediente Futebol. Vocês devem se lembrar.
A gente fez aqui uma enquete. Diego e Diego Alves devem sair do time do Flamengo e ficarem no banco? E eu me lembro que a maioria disse que sim. Porém, eu fiz uma ressalva. Sim. E falei assim, acho que cometemos um equívoco, porque 70% daqueles que votaram estão dizendo o seguinte: tirem o Diego Alves dessa história. O Diego tem que ficar no banco e o Diego Alves tem que retornar. Tenho a impressão de que essa insatisfação de boa parte da torcida aconteceu exatamente a partir de sábado, quando veio a notícia. E isso mudou muito o panorama do Diego Alves com a galera. Porque entre os 30% estava o técnico do Flamengo, que é o chefe. O chefe achava que tinha que tirar os dois. E por mais que o chefe possa estar errado, ele é o chefe. Ele foi lá e tirou. Então cabe respeitar a decisão e trabalhar para retomar. E o torcedor é muito assim. Por exemplo, até pouquíssimo tempo, o Guerreiro era um ídolo da torcida do Flamengo. A torcida adorava o Guerreiro. Aí surgiu a informação de que ele não tinha a lesão na coxa que ele disse que tinha. A partir daquele momento, na reta final do Guerreiro no Flamengo, a torcida passou a não gostar mais do Guerreiro. E eu tenho a impressão de que com o Diego Alves aconteceu a mesma coisa. O que foi aí? A galera tá dizendo o quê? A galera tá dizendo que agora o César tem que ficar 99%. É isso, o torcedor é assim, o torcedor é emoção. E o ônibus do